Se você se sente deslocado desde sempre, se cresce com a sensação de que o mundo funciona em uma frequência diferente da sua, isso não é azar social, nem timidez mal resolvida. É estrutura psíquica. Carl Jung explicou que algumas pessoas não foram feitas para se adaptar facilmente ao exterior, porque a vida delas acontece primeiro por dentro. O problema é que ninguém ensina o que fazer quando o mundo inteiro parece superficial demais para aquilo que você sente. E então a solidão surge não como escolha consciente, mas como consequência inevitável de quem percebe mais do que consegue ignorar. Desde cedo, pessoas profundas sentem um tipo de estranhamento difícil de nomear. Conversas parecem previsíveis. Relações parecem performáticas. Risadas soam vazias. Não porque falte empatia, mas porque sobra percepção. Você começa a notar incoerências, contradições, intenções ocultas. Começa a perceber quando alguém fala algo que não sente, quando ri por hábito, quando se conecta apenas por medo de ficar sozinho. E quanto mais você percebe isso, mais cansativo se torna participar. Não é arrogância. É excesso de consciência. Jung dizia que esse é o fardo de quem tem uma vida psíquica mais intensa do que a média. Em algum momento, surge a pergunta silenciosa que quase ninguém verbaliza: por que eu me sinto assim se todo mundo parece estar bem? Essa pergunta não aparece na mente de quem vive no automático. Ela surge em quem já começou, sem saber, o processo de individuação. Jung usava esse termo para descrever o caminho de quem precisa se tornar quem é, em vez de apenas repetir o que esperam dele. E esse caminho começa com uma fratura interna. Um distanciamento gradual entre você e o mundo como ele é apresentado. O afastamento não acontece porque você rejeita as pessoas. Ele acontece porque sua psique não aguenta mais superficialidade. Pessoas profundas sentem demais. Absorvem demais. Processam tudo em camadas. Por isso, aprendem cedo a criar defesas. O silêncio vira abrigo. A observação vira proteção. A solidão vira descanso. Não porque você odeia gente, mas porque conviver sem profundidade cobra um preço alto demais. Jung observou que quando a sensibilidade é elevada, o inconsciente cria mecanismos para preservar a integridade psíquica. E um desses mecanismos é o afastamento seletivo. Talvez você já tenha sentido isso com clareza. Estar rodeado de pessoas, e ainda assim, se sentir invisível. Ou pior, se sentir presente demais. Como se você estivesse vendo algo que os outros não veem. Jung descreveu esse momento como a ativação do arquétipo do eremita. Não o eremita literal, que se isola do mundo físico, mas o eremita psicológico. Aquele que precisa se retirar do ruído externo para ouvir a própria verdade. O problema é que a sociedade moderna trata esse movimento como defeito. Ela chama de frieza o que é sensibilidade, de isolamento o que é discernimento, de estranheza o que é profundidade. É aí que começa o conflito interno. Porque você tenta se encaixar. Tenta participar mais. Tenta se forçar a gostar do que os outros gostam. Tenta se adaptar. E quanto mais tenta, mais cansado fica. Jung alertava que negar o próprio processo de individuação gera fragmentação interna. Você começa a viver dividido entre quem você é e quem precisa parecer ser. Essa divisão não some. Ela se acumula. E se manifesta como exaustão, irritação silenciosa, vontade constante de se retirar, mesmo sem entender exatamente o motivo. Há uma verdade incômoda que quase ninguém diz em voz alta. Pessoas profundas raramente são compreendidas antes de se sentirem sozinhas. Porque profundidade confronta. Ela expõe vazios que os outros preferem ignorar. Quem vive na superfície sente desconforto perto de quem carrega silêncio, presença e olhar atento. Por isso, muitas vezes, o afastamento não é apenas você se retirando. É também os outros se afastando. Mudam o tom. Criam distância. Evitam intimidade real. Jung chamava isso de projeção.
As pessoas projetam em você aquilo que não suportam reconhecer em si mesmas. E então te rotulam como fechado, estranho ou distante, quando, na verdade, você apenas espelha algo que elas evitam. Com o tempo, chega um ponto crítico. Um momento em que você percebe que explicar quem você é não resolve nada. Que se justificar só drena energia. Que tentar ser entendido por quem não quer olhar para dentro é inútil. Esse momento costuma doer, porque traz a sensação de ruptura. Mas também marca uma virada silenciosa. Jung dizia que a verdadeira solidão começa quando você para de pedir permissão para ser quem é. E é exatamente nesse ponto que muitas pessoas profundas começam, pela primeira vez, a se sentir inteiras. Mas atenção! Isso não significa que você está condenado a viver isolado. Jung nunca romantizou a solidão como destino final. Ele a via como passagem. Um território de reorganização psíquica. Um espaço onde você confronta a sombra, integra partes reprimidas e desmonta a persona. A persona é a máscara social. Aquilo que você constrói para ser aceito. Pessoas profundas sofrem porque percebem cedo demais que essa máscara não sustenta quem elas realmente são. E quando você percebe isso, não consegue mais fingir. Pode até tentar, mas algo dentro de você resiste. Essa resistência é mal interpretada. Muitos chamam de rebeldia, frieza ou arrogância. Jung via como sinal de saúde psíquica. Porque resistir a uma vida que não te representa é o primeiro passo para não adoecer por dentro. O problema é que esse processo exige silêncio. Exige tempo. Exige afastamento do excesso de estímulos. E isso assusta. Porque o silêncio confronta. Ele tira distrações. Ele obriga você a encarar quem você é quando ninguém está olhando. Se hoje você evita multidões, prefere o silêncio, se sente drenado por interações rasas e precisa de longos períodos sozinho para se reorganizar, talvez isso não seja um problema social. Talvez seja a coerência psíquica. Jung acreditava que quem ignora esse chamado acaba vivendo uma vida emprestada, moldada por expectativas externas. E isso quase sempre cobra um preço alto mais tarde, geralmente na forma de vazio existencial, apatia ou sensação constante de que algo essencial foi perdido no caminho. Aqui está o ponto central de tudo isso. Jung dizia que o maior perigo não é a solidão, mas a identificação excessiva com a persona. Quando você se confunde com a máscara, perde contato com o núcleo. Pessoas profundas sentem essa perda mais cedo, porque percebem a falsidade do papel antes dos outros. E isso dói. Dói porque te separa. Dói porque te isola. Mas também te empurra para a única direção possível, para dentro. Esse caminho não é confortável. Ele exige que você abandone versões antigas de si mesmo. Exige que você aceite não ser entendido por todos. Exige que você suporte períodos de silêncio sem tentar preenchê-los com distração. Jung chamava isso de descida ao inconsciente. Um processo onde você confronta partes rejeitadas, medos não resolvidos e desejos abafados. É por isso que tantas pessoas fogem desse caminho. Elas preferem se perder na multidão a se encontrar sozinhas. Se você chegou até aqui, é porque algo disso tudo tocou em você. E isso não acontece por acaso. Pessoas profundas reconhecem quando alguém descreve algo que elas nunca conseguiram explicar. Deixe um comentário dizendo se você já se sentiu deslocado, cansado das pessoas ou diferente sem saber exatamente por quê. Seu comentário não é apenas engajamento. Ele cria um ponto de encontro silencioso entre pessoas que passam por esse processo sozinhas. Se esse vídeo fez sentido para você, deixe um like. Isso ajuda o conteúdo a alcançar quem ainda acha que há algo de errado com ele. E se inscreva no canal, porque aqui a gente não entrega conforto rápido nem frases prontas. A gente explora aquilo que quase ninguém tem coragem de encarar. Talvez você não seja estranho. Talvez não seja frio. Talvez não seja difícil. Talvez você apenas esteja vivendo o caminho que Jung descreveu,
mas que poucos aceitam percorrer. E esse caminho, antes de trazer clareza, quase sempre passa pela solidão.